negócio complicado, né? Porque hoje em dia a gente tem sala de TV, sala de jantar, sala de estar, playground das crianças, home office, tudo num lugar só. Então, vamos pensar melhor como é que vai ser esse espaço, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa série de espaços micro, falando de salas. A sala de casa é provavelmente o lugar mais multiuso que você vai encontrar em todo o apartamento, em toda a sua casa. Isso porque é lá que você vai ter uma televisão, você vai ter uma sala de estar, você pode ter uma sala de jantar junto, você tem criança, você vai ter um lugar para as crianças brincarem. É multifuncional e é preciso planejar para que isso seja um negócio bem organizadinho e não fique parecendo um caos. Então hoje eu vou dividir com vocês alguns dos meus truques para salas pequenininhas. Começando por um truque legal que é muito importante para espaços pequenos em geral, mas é essencial para sua sala. É muito importante que a gente faça com que esse espaço tenha uma impressão de ser maior, tá? Isso porque se o lugar fica muito apertado, ele fica desconfortável, a gente não vai se sentir bem lá e é um lugar que a gente vai ocupar por muito tempo na nossa vida. Muito do que o nosso cérebro percebe de espaço está relacionado ao chão e a como esse chão encontra as paredes. Então, se você aumenta a quantidade de chão que você vê, você provavelmente vai ficar com essa impressão de que o seu espaço é um pouco mais amplo. Por isso, uma coisa que eu adoro recomendar, que eu acho essencial, é que você use móveis de pezinho. Seja sofá, rack, cristaleira, o que quer que seja. Se essas coisas não formam um bloco contínuo até o chão, elas realmente te dão uma impressão de amplitude maior. Agora a gente precisa bater um papo aqui, tá? Porque é muito importante que você se conheça e que você conheça o seu espaço para que você consiga planejar ele da melhor forma, tá? Você precisa ter uma parcela de autoconhecimento e saber o que você precisa daquele espaço e o que você vai fazer nele. Então pensa, você recebe gente, você tem filhos, você tem pets, você não recebe ninguém, adora jogar videogame sozinho. Como é que é a tua rotina nesse espaço? O que é que você precisa que ele te ofereça? E quanto mais funcionalidades você exigir desse espaço, com certeza você vai ter que planejar mais para fazer com que elas caibam. E todo esse raciocínio vai acabar te levando a entender coisas como: eu preciso de um rack maior para caber todos os meus videogames, ou eu preciso de uma gaveta para caber a minha coleção de DVDs. Ou eu tenho 2 gatos e eu gostaria de colocar 2 toquinhas espalhadas pela casa. Esse tipo de raciocínio vai te ajudar a pensar todos os espaços de armazenamento que você precisa ter, que com certeza devem ser a sua prioridade na hora de pensar um espaço desse. E isso vai ser uma prioridade junto com outra coisa que é muito importante: quantas pessoas você precisa sentar nesse espaço. É importante você saber se você vai precisar ter um sofá de 2 ou 3 lugares, se você precisa colocar uma poltrona a mais ou alguns puffs que você possa tirar de um canto e colocar de volta quando você tiver necessidade. E aí, depois de fazer todos esses questionamentos, você vai também saber se você prefere um sofá retrátil ou não e, consequentemente, se você precisa de um espaço de chão para abrir esse sofá ou se você pode colocar uma mesinha de centro bem legal. E agora a gente precisa falar um pouco, obviamente, do rack e do painel de TV. Hoje em dia, com toda a modernidade, as televisões são Smart TVs e você nem sempre precisa ligar um modem ou alguma coisa nela. Então, sim, o rack começou a ficar obsoleto para algumas pessoas, mas não é para todas. O rack é com certeza a melhor forma para você armazenar seus eletrônicos, todas aquelas coisas que são ligadas à sua televisão e também para guardar coisas para as crianças que querem brincar ali naquele espaço, por exemplo. Mas se você quiser economizar espaço, é muito legal a ideia de simplesmente não ter um rack normal. Se você não precisar colocar vários modems, vários fios, vários controles remotos, se você for uma pessoa um pouco mais minimalista aí na sua casa, você com certeza pode fazer um painel que tenha uma partezinha de rack embutida e aí não vai ter rack, você vai ter mais espaço para circular, para abrir seu sofá, para colocar uns puffs caso você queira puxar eles para receber visita. E aqui, como sempre, em todos os papos de espaços micro, a gente precisa falar dos planejados, né? Por mais que a gente tenha vários racks e painéis no mercado que a gente possa comprar prontos, um painel que sirva direitinho no seu espaço pode ser um ótimo elemento decorativo e super funcional. Então, se tem uma coisa que eu posso super recomendar para vocês é: tenham um painel que seja sob medida. Você até pode comprar um rack que não seja, e eu gosto muito de fazer essa mistura.
mas é muito importante que você tenha um painel legal. Ele vai esconder seus fios, você vai ter conforto visual, porque a sua televisão vai estar numa altura melhor para você. Então isso é bem legal, é bem importante a gente considerar, tá? Agora, vamos imaginar uma microsala padrão. Você entra hoje em dia num apartamento novinho. O que você vai ter? 2 paredes. De um lado você tem televisão, rack e painel, do outro você tem sofá. E aí a distância que você tem entre um e outro geralmente vai ser de coisa de 3,5 metros, às vezes até menos, tá? Então, se você perguntar pra mim, Georgia, eu posso ter uma televisão de 72 polegadas? Eu não recomendo. É muito curioso como a maioria dos homens, quando eu chego num apartamento, pergunta pra mim se ele pode colocar uma televisão maior na sala dele. E muitas vezes eu simplesmente tenho que dizer que não. E eu vou te explicar por quê. Imagina que você vai num teatro. Nesse teatro você vai ter vários lugares que você pode optar por sentar. Você pode sentar lá no fundo e você pode sentar lá na frente. Se você realmente quer olhar uma pessoa que está nessa peça, você deveria sentar na frente. Você vai ver ela bem de perto e vai ser super legal para você. Mas se você quer ver uma experiência inteira, todo o espetáculo, o ideal é que você sente mais pro fundo. Isso porque o nosso campo de visão tem limite. Então, se você colocar uma televisão muito grande no seu espaço, o que vai acontecer é que você vai precisar ficar jogando tênis com os olhos para enxergar a TV inteira. Por isso, não saia por aí esbanjando no tamanho da televisão. Às vezes é melhor que você tenha uma televisão menor, de melhor qualidade, para que você consiga curtir a experiência de uma forma mais interessante. Por fim, a gente precisa falar um pouquinho de decoração nesse espaço e é uma coisa que eu acho muito importante. A maioria das pessoas olha aquelas fotos de revista e fala: nossa, que lindo esse sofá cheio de almofadas. Mas se você tem um espaço pequeno, você não tem para onde tirar essas almofadas se todo mundo sentar no sofá. Então, uma sugestão que eu sempre gosto de dar para pessoas que têm espaços pequenos e sofás de 2 a 3 lugares é que elas tenham 3 almofadas, 2 de um tipo, uma que seja uma almofada de destaque e aí uma manta jogada na lateral do seu sofá. Isso vai fazer com que o seu sofá fique bem bonito, super bem decorado e que as pessoas não tenham que tirar as almofadas na hora que elas sentarem. Porque é uma coisa meio chata, né? Você com certeza já foi na casa de alguém que você sentou no sofá e aí pegou uma almofada e colocou no colo? A gente não quer que isso aconteça e a gente também não quer que tenha almofada no chão ou em algum canto jogado. Então é só você não exagerar, fazer uma coisa bonita, bem feita, bem planejada e você não vai ter esse tipo de dor de cabeça. Bom, gente, por hoje é só. Não esqueçam de pensar em circulação, funcionalidade e conforto na hora que vocês estiverem planejando a sala de vocês, tá bom? E se vocês gostaram desses vídeos, eu vou linkar aqui uma playlist com todos os vídeos de espaços micro que eu já fiz até agora. Se você quiser que eu fale de algum espaço que eu ainda não falei, você sempre pode mandar para mim uma sugestão aqui embaixo nos comentários. Se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!